Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta sobre a história de hoje. Mas eu quero falar para vocês com as minhas palavras. Não quero pesquisar em lugar algum o que eu penso no dia de hoje. Eu quero tudo que venha de minha mente, do meu pensamento, do fundo do meu coração e da minha alma, né? Se a gente tiver uma alma, né? Que venha do meu lado espiritual. Hoje é conhecido como Sexta-feira Santa, nós vivemos aí a Semana Santa. Eu me lembro que quando criança o respeito por essas datas era muito maior, né? As pessoas tinham muito mais, nós, crianças, jovens, tínhamos muito mais, eu acho, respeito. A gente acreditava muito mais, talvez do que os de hoje. Não vou dizer que a juventude de hoje que vai assistir esse vídeo não tem fé, não é nada disso. Há muitos jovens, muitas crianças de muita fé, muitos adultos, mas com o passar do tempo parece que a fé vem esfriando nos corações das pessoas. Desde que o mundo é mundo, teve maldade, né? Então, por isso que a maldade originou aí a Semana Santa, a Quaresma. Nós sabemos também que a Quaresma, a Semana Santa, esses títulos, foi a Igreja Católica que criou essas datas e deu esses títulos para o mundo, né? Para o mundo cristão, que naquela época a única religião cristã que existia era a católica. Com o passar do tempo veio o surgimento de outras religiões, como a protestante, que equivale aos evangélicos aqui no Brasil, né? Na verdade, foi fundado por Martim Lutero. Ele criou essa religião, essa maneira de ver Deus, de buscar Deus, baseado nas escrituras sagradas e no que ele viu de errado na época no clero católico, que vendia perdão, que criou muitas coisas que enraizam até hoje o povo, que inventou o purgatório, né? Que criou aí missa de sétimo dia, missa de mês. Eu não sei, pessoal, eu fui batizado na católica, às vezes acendo vela, claro, acredito na existência de uma outra vida, creio que quem dessa vida partiu, aqui não volta, porque ele já encerrou sua batalha aqui embaixo e já foi chamado para onde merece, né? Digamos assim, se fez o bem, ele foi chamado para o seio de Abraão, a casa de Deus, a casa do Pai, o céu, né? Se ele fez o mal, ele não foi chamado para o purgatório, para guardar julgamento, porque ele já foi julgado, ele foi chamado para o inferno, para onde deve ir. Mas a Semana Santa chama a atenção da gente, né? Porque já passou 2000 anos, que essa data é só símbolo, né? Simbolização. Mas já passaram aí mais de 2000 anos nessa simbologia e as pessoas não mudaram, né? Nós não mudamos. Nós ainda odiamos, nós ainda não sabemos o que é o amor de verdade, né? Nós ainda vivemos numa ilusão, vivemos pensando que o mundo é nosso e que nós somos eternos. Você, olhando para lá, eu vejo a natureza e você observa a natureza e você vê que a ave, ela não constrói uma casa para a vida toda. É uma para cada temporada, ciclo da sua vida, que ela vai ter os filhotes, procriar, ensiná-los. No ano seguinte ela faz outra. O animal em si, porque eles sabem que eles não são eternos. E nós somos animais também, só que pensamos que somos eternos.
Na data de hoje, a gente lembra a crucificação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e o que ele veio trazer ao mundo, né? Como diz João em sua primeira escrita lá, né? Ele veio para que era seus e os seus não os aceitaram. É verdade. Nós, os seres humanos, não aceitamos a verdade. Não aceitamos que Jesus Cristo é a luz e a verdade. E dizei uma só verdade, e a verdade vos libertará. Nós preferimos ficarmos presos na hipocrisia, naquela coisa que se acreditava antigamente, porque era uma tradição. Nós não queremos ver a luz. Então nunca vamos poder ser a luz. Jesus foi bem claro quando olhou para Judas e disse: ai desse homem por ter nascido. Daí vem as pessoas dizer que tudo tem perdão. Talvez não, porque ele disse isso a Judas. Ai desse homem por ter nascido. Porque seu castigo pela traição iria continuar após essa vida. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque o inimigo conseguiu sondar no seu coração, na sua mente, o que Judas queria. Judas também não aceitava o mundo como era o mundo naquela época, de opressão, não muito diferente do de hoje, de opressão, onde poucos tinham muito e faziam o que queria e muitos eram escravos, né? Hoje um pouco até melhor, né? E a gente vai seguindo aí, vendo o inimigo sondou isso em Judas, entrou no coração dele e colocou ali o seu plano em prática. Judas traiu Jesus, se perdeu por toda a eternidade e Jesus virou nossa luz, nosso símbolo, nossa fé, mudou o mundo, porque 3 dias depois ele ressuscitou. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus no domingo, ele disse: mulher, por que tu procura o vivo entre os mortos? Uma outra palavra que nos conforta. Muitas pessoas vão muito ao cemitério, nada contra as culturas, levam flores, acendem velas. Confesso que eu às vezes faço isso também. Muitas pessoas se sentem tristes, correm para o cemitério, onde há ali os pais, os irmãos sepultados. Mas ali é um solo de respeito que você tem que respeitar, mas não há mais nada ali. São só os nossos restos mortais. Aí entra essa frase: por que tu procura o vivo entre os mortos? Aqueles que morrem na fé cristã, na luz, vão direto à casa do Pai. É um pensamento, algo a dizer hoje, nessa Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa não deve resumir em bacalhau, o domingo em ovos de chocolate. Isso tudo foi criação do comércio. É muito bom também. Claro que eu vou comer o meu e vou, sim. Mas a Sexta-feira Santa foi uma data triste que ocorreu no mundo e que mudou o mundo para sempre. Eu quero deixar essa mensagem aí a todos vocês,
que nós, em todo o nosso mundo afora, respeitando o seu credo religioso, a religião que você siga, a forma que você vê Deus, que você acredita nele, é que precisamos de muita fé, de muita oração, de muita reflexão. Estamos vivendo um período de uma guerra, uma só que mostram, mas há dezenas de outras por aí, de incerteza política, financeira, que assombra todos os países do mundo e as pessoas que param para pensar. Vivemos uma situação de decadência familiar, de muitas pessoas morando na rua, de muitos vícios, de pessoas que não são nem percebidas. O canal hoje quer falar e deixar essa mensagem para vocês. Vamos rezar, orar, meditar pelo mundo e por todas as pessoas, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos de quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Um bom feriado, uma boa Páscoa para todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós.